Aprender a programar pode parecer uma coisa super complexa, quase como tentar decifrar um código secreto, não é? Mas e se existisse um mapa para esta jornada? Pois bem, é exatamente isso que vamos fazer aqui. Desvendar esse mapa passo a passo, usando como guia um dos cursos mais famosos do mundo, o CS50 de Harvard com foco em Python. E o nosso ponto de partida é esta citação, que já de si deita por terra um grande mito. Muita gente pensa que programar é um clube exclusivo para génios, mas a mensagem aqui é bem clara. Esta jornada é para toda a gente. É uma habilidade que se aprende, não um talento com que se nasce. Olha só o nosso percurso. Vamos começar por perceber o que é isto de falar com um computador. Depois, damos aquele primeiro passo simbólico, sabe? A seguir, equipamos-nos com as ferramentas essenciais, aprendemos a lidar com os desafios que vão aparecer e aí sim começamos a construir. E no fim, fica a grande questão. Ok, a primeira grande ideia que temos que entender é que programar não é tanto sobre matemática, mas sim sobre linguagem. É aprender a ter uma conversa com uma máquina, a usar a lógica, como se fosse a gramática, para transformar problemas gigantes em soluções simples. E, sinceramente, esta analogia é perfeita. Uma linguagem de programação tem as suas próprias regras, aquilo a que se chama sintaxe, e o seu próprio vocabulário, as palavras-chave. Ao combinar estas duas coisas, conseguimos criar instruções super precisas que um computador consegue não só entender, mas executar na perfeição. E como em qualquer grande aventura, há sempre um primeiro passo. No mundo da programação, esse passo é quase um ritual, uma tradição que une milhões de programadores por todo o mundo. É um momento especial. E aqui está ele, o famoso Olá Mundo. O mais fascinante nisto tudo é a simplicidade. É uma única linha de código. A instrução print basicamente diz ao computador: olha, mostra esta mensagem no ecrã. E pronto, com este comando tão simples, acontece a primeira conversa com a máquina. É um momento mesmo poderoso. Certo, depois do primeiro olá, está na hora de começar a montar a nossa caixa de ferramentas. Estes são os blocos de construção, as peças fundamentais com as quais se consegue criar praticamente qualquer coisa. Pense neles como o martelo, os pregos e a serra de um carpinteiro digital. A primeira ferramenta, as variáveis. Pense nelas como caixas com etiquetas. Neste caso, temos uma caixa com etiqueta nome e lá dentro guardamos o texto David. A grande vantagem é que, mais tarde, sempre que precisarmos daquela informação, basta chamar pela etiqueta da caixa. A seguir, temos as condicionais. Basicamente, são as encruzilhadas no nosso código. É aqui que o programa começa a tomar decisões. Se a pontuação for maior ou igual a 90, faz isto. Se não, faz aquilo. É aqui que a verdadeira lógica do programa começa a ganhar vida. E depois temos os ciclos, ou loops. Esta é a ferramenta-chave para a automação. Em vez de escrever a mesma instrução várias vezes, simplesmente dizemos ao computador: olha, repete esta ação 3 vezes. Isto poupa um tempo imenso e torna o código muito, mas muito mais eficiente. E por fim, as funções. Imagine que são como pequenas ferramentas personalizadas que nós próprios criamos. Em vez de repetir um monte de instruções, nós empacotamos-las numa função, damos-lhe um nome, como quadrado, e a partir daí podemos chamá-la sempre que precisarmos. É o expoente máximo da organização e da reutilização de código. Ok, com as ferramentas na mão, vem o choque de realidade. O código nem sempre funciona à primeira. Longe disso. Lidar com erros, os famosos bugs, e com a complexidade que vai aumentando é uma parte absolutamente crucial da jornada de qualquer programador. E esta é a pergunta de $1 milhão, não é? A pergunta que toda a gente que programa se faz. Um erro inesperado pode deitar um programa inteiro por terra. Então, como é que se lida com o imprevisível? A resposta está aqui. Exceções. A mentalidade não é esperar que o código seja perfeito, é antecipar os erros. Um bloco try except funciona como uma rede de segurança. É dizer ao programa: tenta fazer isto. Se der um erro, em vez de crashares, faz antes este plano B. É uma forma muito mais robusta de escrever código. E para gerir a complexidade existem duas outras grandes ajudas, uma para os humanos e outra para a máquina. Os comentários são literalmente notas deixadas no meio do código para explicar o porquê de certas decisões. Já os testes unitários são diferentes. É código que testa o nosso próprio código, confirmando automaticamente que o que ele faz está correto. Funcionam como um controle de qualidade automático. Muito bem. Com as bases dominadas e as estratégias para domar o código, está na altura de subir de nível. Vamos ver como usar tudo isto para construir coisas maiores, aplicações mais a sério.
É aqui que entram em cena as bibliotecas. E este é um segredo importante. Ninguém constrói tudo do zero. As bibliotecas são coleções gigantes de código já pronto, feito por outros programadores. Quer criar gráficos, trabalhar com dados, ligar à internet. Quase certeza que alguém já criou uma biblioteca para isso. É só usar. Mas à medida que os programas crescem, surge um novo desafio. Como é que se organiza o código para representar coisas complexas do mundo real? Como se representa um estudante, com o seu nome, a sua casa, as suas notas, tudo de uma forma organizada e lógica? A solução para este problema é um conceito super poderoso chamado classe. Pense numa classe como uma planta de uma casa ou um molde para um bolo. Ela não é a casa, nem o bolo, mas define a estrutura de um objeto. A ideia é agrupar os dados e os comportamentos que fazem sentido estarem juntos. Olhemos para este exemplo de um estudante. A classe estudante é o tal molde. Ela define que qualquer estudante vai ter dados como nome e casa, a isso chamamos atributos. E também define comportamentos como o método __init, que é tipo uma instrução de montagem para criar um novo estudante, e o __, que o ensina a descrever-se a si mesmo. A partir deste único molde podemos criar centenas de estudantes, cada um com os seus próprios dados, mas todos a seguir a mesma estrutura. E assim, o ciclo completa-se. Desde aquela primeira linha de código, o Olá Mundo, até à capacidade de modelar sistemas complexos como este. Esta jornada equipa qualquer pessoa com um novo superpoder. Portanto, o ponto essencial é mesmo este. Aprender a programar é muito mais do que decorar uma sintaxe. É ganhar uma caixa de ferramentas universal para resolver problemas, para automatizar tarefas repetitivas e, talvez o mais importante de tudo, para transformar ideias que estão na cabeça em algo real, funcional. E agora, a pergunta final fica no ar. Com estas ferramentas e esta nova forma de pensar, as possibilidades são praticamente infinitas. O que é que se pode construir? Que problema se pode resolver? Que ideia se pode trazer à vida? A jornada começa mesmo aqui.